Para transmitir tranquilidade ao cliente no momento de uma compra e venda de imóveis, é preciso que o corretor conheça bem os documentos que fazem parte deste processo. Um deles de fundamental importância é a escritura pública de compra e venda. Para abordar o tema em detalhes, recebemos no programa de hoje o especialista em direito imobiliário, Hamilton Quirino. Obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço o convite, fico à disposição aqui para dar alguma contribuição. Inicialmente, destaca para a gente em que situações a escritura pública é obrigatória e qual a importância deste documento. Bom, de acordo com o artigo 108 do Código Civil, a partir de 30 salários mínimos, a escritura pública de imóvel é obrigatória, ser feito através de instrumento público. Como hoje em dia dificilmente haveria um imóvel de valor inferior a 30 salários mínimos, praticamente pode-se dizer que todas as escrituras relativas a imóveis devem ser feitas através de instrumento público, feito em cartório. Que informações devem constar numa escritura de compra e venda e que documentos devem ser solicitados para a elaboração da mesma? As informações é um contrato bilateral, comutativo, um contrato oneroso, né? Não deve constar o nome das partes, o objeto do negócio, o valor envolvido, né? A forma de pagamento ou através de cheque geralmente administrativo, depósito ou notas promissórias pro soluto, e os documentos obrigatórios, de acordo com normas da Corregedoria, são as certidões negativas dos tribuidores cíveis, trabalhista, da Justiça Federal e interdições de tutela em nome dos vendedores. E com relação ao imóvel, a certidão do Corpo de Bombeiros, a certidão da Prefeitura e a certidão do Registro de Imóveis e a certidão fazendária para informar se há ou não débitos fiscais. Uma informação que deve constar no documento é a questão da evicção de direito. Mas explica pra gente o que ela representa na prática. A evicção de direito significa uma garantia que o vendedor dá ao comprador para o caso de haver uma rescisão do negócio, ele vendedor, poder responder. Por exemplo, eu tenho um imóvel, vendo para A e que não registra. Anos depois eu vendo esse mesmo imóvel para B que vem a registrar. Mas existe uma demanda do primitivo comprador, e consegue anular aquele ato, né? Então, respondendo pela evicção de direito, o vendedor primitivo tem que indenizar, né, o comprador, aquele comprador lesado por força da evicção. Quando ocorre a evicção de direito e o comprador de boa fé perde a unidade, o que ele pode fazer para não ficar no prejuízo? Existe algo na legislação que proteja o comprador? Além do Código Civil, que prevê a figura da evicção, o Código de Processo Civil estabelece a chamada denunciação à lide, expressamente para o caso da evicção, chamando ao processo, né, aquele antigo vendedor, para que, sendo deliberado ao final, sendo decidido, sendo julgado a anulação daquele ato, automaticamente o vendedor já responde pela indenização correspondente. E poderá também ser objeto de uma ação autônoma. Caso não tenha havido denunciação à lide, poderá haver uma ação autônoma de indenização contra o vendedor por força da evicção. Após a lavratura da escritura, o documento deve ser registrado. Essa ação pode ser feita em qualquer cartório? E o que pode acontecer caso a escritura não seja registrada? A escritura de compra e venda pode ser lavrada em qualquer cartório do país. Pode ser lavrada em outra cidade, em outro estado. Agora, o registro tem que ser feito na circunscrição do imóvel. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Flamengo, Glória, é nono ofício. Tijuca já é 11º, 12º e assim por diante. Então, de acordo com a circunscrição, de acordo com a definição da área, é levado ao seu respectivo registro de imóveis. A importância é fundamental. Eu tenho aqui comigo, por acaso, uma certidão do registro de imóveis de um imóvel que foi adquirido por escritura pública definitiva em 1998. Por alguma razão, só foi registrada em 2012, quer dizer, 14 anos depois. Em 2003, quer dizer, o imóvel tinha sido adquirido em 98. Em 2003, houve uma ação contra a vendedora, a primitiva dona do imóvel. Essa ação veio a ser objeto de uma penhora em 2012, início de 2012, e levada ao registro. Só posteriormente, sem que a compradora de boa-fé, né, soubesse, ela veio registrar essa escritura no final de 2012. E quando tomou, mas não tomou conhecimento, apenas registrou. Quando tomou conhecimento, há cerca de 15 dias, o imóvel tinha sido leiloado
né, leiloado. Ela então está em vias de perder esse imóvel, né? Então, mostra, isso aí é um fato que não é corriqueiro, mas acontece bastante, que mostra a importância do registro. Porque, seja a razão que possa ter havido, mas 14 anos para levar a registro gerou, infelizmente, uma situação bem desagradável, né? Com a perda, possível perda, embora haja recursos para serem feitos, haja processo, haja ações que podem ser feitas, mas de qualquer maneira é uma situação que não teria acontecido simplesmente se o registro tivesse sido feito antes desta penhora. Ainda que não fosse em 1998, podia ser em 2000, 2010, mas não no final de 2012, quando já existia a penhora desse imóvel levado ao registro, inclusive. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. O corretor de imóveis, na minha visão, não deve ser o corretor do vendedor, nem o corretor do comprador. Ele deve ter uma visão ética, né, de que ele é um mediador, ele é um profissional de alta responsabilidade. Sendo assim, embora geralmente ele seja, o cliente dele seja o vendedor, em via de regra, pode ser também o comprador, ele deve ter uma postura ética no sentido de procurar fazer uma escritura de promessa e posteriormente uma escritura definitiva que dê segurança a ambas as partes, que dê total segurança jurídica, né, porque muitos processos de compra são feitos e anulados por causa de problemas na documentação, problemas na elaboração da escritura. Então, o corretor ele deve ter um conhecimento bastante amplo, né, da transferência de propriedade e deve ter esse comportamento ético no sentido de acompanhar e procurar evitar que haja qualquer problema para qualquer uma das partes, seja o cliente dele ou não. Obrigado pela presença e pelas informações, Hamilton. Eu novamente agradeço, me sinto honrado por esse convite, estar aqui no Cresce, contribuindo um pouquinho com os corretores de imóveis e o público em geral. Corretores de imóveis, não deixem de acessar os outros vídeos da TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.